Se você não tem esse gostinho de abundância, você não morava nessa mansão de 165 milhões de dólares. Nem vinha aqui visitar. Mas se você não consegue sentir isso, como muda a sua identidade para virar essa abundância? Proximidade é poder. Sim, é mesmo. Você tem que se colocar no ambiente. Quando eu limpava banco, toda noite eu ia para o escritório do CEO. Eu tinha que limpar, mas eu lia os documentos dele, o que era totalmente errado. Mas eu queria entender como ele pensava, o que ele fazia, como funcionava. Lá tinha fotos na parede, um barco, um monte de coisa. E eu pensava, caramba, que vida interessante, que jeito de viver. Aos poucos, eu fui tendo a chance de conviver com gente assim, ou de treinar pessoas absurdamente bem-sucedidas em filmes, negócios, vida. E eles eram bem mais velhos, 30 anos a mais, e diziam, cara, você me ajudou nisso, e você era só um garoto. Eu não era bobo de inflar meu ego, tipo, eu que tô ajudando. Eu pensava, deixa eu aprender tudo que der com eles. Eu me aproximei. Esse é o primeiro passo. Sim, Mas só isso não basta. Pode se aproximar e pensar, eu nunca vou ter isso, sim. né? E aí você se sente derrotado. O que me salvou foi quando eu trabalhei com o Jim Rohn. Eu tinha 17, 18 anos, aprendendo filosofia básica. Para mudar as coisas, você tem que mudar. Para melhorar, você tem que melhorar. Mas era só a base. Um dia, eu fui falar com ele, porque eu tinha conseguido. Eu trabalhava tão bem que ganhei a chance de almoçar com ele e outras pessoas. Eu tinha acesso. Eu disse, Senhor Rohn, queria sua ajuda. Eu tive 4 pais. Todos eram homens bons. E em várias fases a gente não tinha dinheiro. Às vezes não tinha dinheiro nem para comida. E eu falei, eu não entendo como isso acontece com gente boa. Eles perderam emprego. E eu não entendo como um professor naquela época ganhava tipo 35 mil dólares por ano. E um cara de hedge fund aqui ganha 1 bilhão em um ano. Eu falei, isso é injusto demais. Você pode me dizer por quê? E ele foi incrível. E o conselho dele mudou minha vida. Ele me olhou e disse, Tony, você tem razão. Como almas, a gente é igual neste planeta. Mas no mercado, não é. Interessante. Como assim? Ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para alguém ganhar o dobro no mesmo tempo que outra pessoa? Eu. Sim. E 5 vezes? 10, 100 vezes? Eu. Sim. Eu disse. Como? Ele disse. Quem trabalha no McDonald's ganhando salário mínimo, isso não foi feito para ser carreira. É trabalho de entrada porque agrega pouco valor. Qualquer um aprende em 1 hora. Hoje já tem máquina fazendo, né? E cada vez Sim. mais robô vai assumir isso. Aí ele falou, e o professor? Muitos não apostam em si mesmos. Eles querem segurança. Ele perguntou, quantos eram incríveis? Eu. Vários. Ele. Cita nomes. Aí eu lembrei do Sr. Cobb e de mais uns 3. Ele. E quantos professores você teve? Sim. E quantas pessoas eles ajudaram? Eles impactaram quantas pessoas? Ele disse. Então o valor agregado era limitado. E alguns nem evoluíam, né? Alguns só iam pelo salário e pela aposentadoria. No mínimo buscavam segurança. Aí ele falou. Já o cara que fez 1 bilhão. Ele teve 38% de retorno no ano passado. O dinheiro vem do futuro das pessoas. Aposentadoria, fundos de previdência, estudo dos filhos, faculdade. Ele disse. Ele fez 48 bilhões de dólares para os clientes. E vale 1 bilhão. Nossa. Ele falou, Tony, guarda isso para o resto da vida. Você precisa se tornar mais valioso. Não o que você acha valioso, e sim o que serve quem está lá fora. Entrega o que as pessoas precisam. Ache um jeito de gerar mais valor do que qualquer um no mercado. Não o valor que você quer dar, mas o que elas precisam. Aí você nunca mais vai se preocupar com dinheiro. Eu nunca esqueci isso, e hoje eu tenho 121 empresas. A gente acabou de passar de 12 bilhões de dólares em negócios, em setores totalmente diferentes. E o ponto em comum? Em todos, eu coloco líderes fortes e crio uma cultura onde todo mundo entende. A Uau. gente está aqui para entregar mais do que o cliente imagina. Isso cria fãs de verdade, porque cliente só satisfeito vai embora. Fã fica. E no meu seminário é assim. A pessoa vira Sim. fã. Ninguém sai dizendo foi legal. Sim. Sai dizendo, mudou minha vida. E eu faço isso há 49 anos. Sim. E acho que Stanford fez um estudo sobre o Date with Destiny, alguns anos atrás. Eles acompanharam muita gente que chegou com pensamentos e humor depressivos, com aquela energia depressiva. E se não me engano, em 60 ou 90 dias depois, essas pessoas já não tinham mais aquele padrão de pensamento depressivo. Foi na época da Covid, durante os lockdowns.
Eles me procuraram porque 2 professores deles foram ao meu Date with Destiny, que é um seminário de 6 dias. E o curioso é que os 2 tinham depressão clínica. Eles voltaram, largaram a medicação e ficaram sem sintomas. Aí falaram, isso é impossível. Você tem dados? Eu. Tenho milhões de alunos. Eles. Não, dados científicos. Eu. Não é meu foco. Então faz a pesquisa para mim. E foi isso que eu disse. Façam um estudo sobre depressão, porque naquela época a depressão explodiu. Sim. E com isso, suicídio e overdose também dispararam. Eu falei, ok, se vamos estudar, me explica. O que as meta-análises dizem sobre os tratamentos? E eles disseram algo que me chocou. 60% das pessoas com depressão que buscam ajuda, remédio, terapia ou os 2, não melhoram nada.